Olá, querida criativa, seja bem-vinda a mais uma aulinha do nosso programa de Agulhas Mágicas Online. Hoje vamos falar de remates, um assunto mas tão vasto e importante no tricô, porque os remates, que fazem parte da finalização da nossa peça, são realmente muito importantes, porque dependendo do remate que nós escolhermos, podemos ter um remate mais ou menos elástico, um remate decorativo, um remate mesmo básico daqueles que se aprende quando estamos a aprender a tricotar, ou então um remate comum, aquele que normalmente se utiliza e posso dizer que quase que serve para tudo. Eu preparei um tutorial ou vários tutoriais onde vou exemplificar cada um destes remates, mas antes de passar ao tutorial, gostava de falar um pouco sobre algumas regras ou dicas genéricas acerca dos remates no tricô. A regra para rematar o nosso trabalho é fazê-lo do lado direito do nosso trabalho. Porquê? Porque a linha de remate vai ser aquela que vai ficar mais perfeitinha, ou melhor, a linha de remate vai ficar mais perfeitinha do lado onde for efetuada. Portanto, se eu estiver a fazer um remate do lado direito, a parte mais bonitinha vai ser realmente aquela que está no lado direito, porque é onde eu estou a realizar o meu remate. Mas se eu estiver a realizar o remate do lado do avesso da peça, a parte bonita vai ficar para o avesso. E, portanto, quando eu tenho a minha peça virada normalmente do lado direito, o efeito da linha de remate não é a mais perfeita, porque a perfeita ficou escondida no lado do avesso. Portanto, terem atenção que, em regra, os remates no tricô devem ser feitos do lado do direito do trabalho. No entanto, também podem ser feitos do lado do avesso, até porque, em algumas situações, pode interessar que assim seja. Vamos pensar, por exemplo, que estamos a tricotar um casaquinho em que finalizamos com uma barrinha de ponto jarreteira e que queremos que a última carreira ou que a linha de remate desse casaquinho do lado direito fique com o efeito das ondinhas da jarreteira. Então é aconselhável que nós façamos o remate do lado do avesso para que o efeito das correntinhas seja visível do lado direito. Isto a querida criativa pode encontrar explicado no manual de apoio a este módulo, que pode encontrar aqui nos ficheiros do grupo. Depois, outra coisa, relativamente a remates em barras ou em canelados, o 1 por 1, o 2 por 2 e por aí fora, o remate deve ser sempre efetuado no lado direito do trabalho, exatamente para que o acabamento fique perfeito do lado direito do nosso trabalho. Outra regra genérica e muito importante no tricô, no remate de malhas no tricô, tem a ver com o seguinte: nós devemos tricotar e rematar as malhas como elas se apresentam, ou seja, devemos trabalhar rematando as malhas em meia quando as malhas se apresentem em meia e em liga quando elas se apresentem em liga. E esta regra é extraordinariamente importante nas barras, nos canelados, e a querida criativa vai perceber melhor porquê no tutorial que eu preparei e que demonstra precisamente o porquê deste meu preciosismo. Outra regra que também é importante terem atenção no que diz respeito a remates no tricô tem a ver precisamente com escolhermos o melhor remate que cumpra melhor os fins relativamente a que a peça se destina e que se adeque melhor à peça. Por exemplo, se nós estivermos a tricotar um chile e que, em regra, o chile no final vai ter de ser bloqueado e exige que tenha muita elasticidade na sua aba final, não é? Na sua borda, para poder abrir bem o chile e os pontos, naturalmente que eu não posso utilizar um remate que aperte o ponto, porque senão eu depois não vou conseguir esticar o meu chile quando precisar de o bloquear. Logo, uma das peças que vai necessitar de remates elásticos ou bastante largos será necessariamente um chile. Outro exemplo, se estivermos a tricotar umas meias que comecem na biqueira e terminem no cós, o remate que eu fizer na zona do cós
tem de ser um remate que confira elasticidade, porque senão quando eu calço a meia, a parte do remate vai-me apertar na perna ou então nem passa na zona do pé e do calcanhar, precisamente porque não tem a elasticidade que é necessária para conseguir ajustar-se ao corpo e vestir na perfeição. Estas são, portanto, algumas regras genéricas a ter em conta relativamente a remates no tricô. Tipos de remates. Aqui eu falo essencialmente em 4 tipos. O básico. O básico é mesmo o básico. É aquele remate que normalmente toda a gente aprende quando começa a tricotar. É muito conhecido como o remate de tricotar 2 malhas juntas, devolver a agulha e tricotar mais 2 malhas juntas. Ou seja, ele em regra é aprendido em liga, é feito em liga, mas também pode ser feito em meia. A Querida Criativa vai ver isso com todo o detalhe no tutorial. O mais comum, o remate mais comum que se utiliza é o chamado remate com malha acavalada. E este remate maioritariamente é feito em meia, mas também pode ser tecido em liga. Uma pequena dica relativamente a este remate. Ele é muito comum e quase que dá para todo o tipo de peças, e se for bem feito, nós conseguimos mesmo que ele dê para grande parte das peças. E quando precisamos que ele se torne um bocadinho mais elástico do que aquilo que ele é por natureza, porque este remate tem tendência a apertar, nós podemos utilizar uma agulha de espessura superior àquela que usamos no nosso trabalho e o remate vai ganhar uma ligeira elasticidade que, se fizéssemos com a agulha de trabalho, iria perder. Portanto, fica aqui a dica: se a Querida Criativa precisar que um determinado remate tenha alguma elasticidade, mas não tanta como um remate elástico lhe vai conferir, então pode usar o truque da agulha de espessura superior àquela com que tricotou a sua peça. Depois temos os remates elásticos. Dentro dos remates elásticos eu vou falar de 3. O remate elástico simples, que é aquele que é realmente o mais simples e até o mais comum de se executar e que é ideal para barras e canelados. O remate elástico com meia torcida, que também é uma hipótese e uma boa alternativa, principalmente em peças que necessitamos de bastante elasticidade, o exemplo dos Chiles. E depois o remate elástico com laçada, o conhecido Jenny Surprising Stretchy Bind-Off, que consiste em, entre as malhas que são tricotadas e rematadas, é feita uma laçada, e essa laçada, como é bom de ver, que quase corresponde a um aumento, não é? Vai permitir que a peça tenha realmente uma elasticidade muito superior àquela que teria em qualquer outro tipo de remate. Este também é um remate ideal para cós de meias, para chiles, portanto, depois aqui há a nossa flexibilidade de vermos qual o melhor remate que se adapta melhor à peça e ao fim da própria peça a que ela se destina. Finalmente, temos os remates decorativos. Eu aqui só vou falar de 2, mas existem vários. E os remates decorativos vão fazer mesmo isso, é decorar a peça, vão adornar a nossa peça. A linha de remate, em vez de ser uma linha toda direitinha e certinha, vai ser uma linha que vai ter algum feitio. Eu vou falar de 2, o remate com picô e o remate com correntinhas, que são daqueles que normalmente as minhas alunas de workshops e aulas presenciais adoram e, portanto, também tenho todo o gosto em partilhar consigo esse tipo de remate. Então, vou já passar de seguida aos tutoriais e vou passá-los mesmo todos de seguida. Vai ver, são 3 tutoriais, 3 vídeos, onde eu vou demonstrar todos estes remates e depois o final especialmente dedicado a barras e canelados. Até já! Ora, então vamos demonstrar cada um dos remates que falámos na aula, tendo em conta aquelas regras genéricas que se aplicam aos remates de uma maneira geral. Então eu vou começar por demonstrar o remate mais básico de todos, que é aquele que todos nós aprendemos quando começamos a tricotar, que é o chamado remate básico ou remate em liga.
Como é que se faz este remate? Este remate básico pode ser feito em liga ou em meia. Normalmente ele é feito em liga, tá bem? Mas também pode ser feito em meia. Vou demonstrar primeiro como se faz em liga. Vamos tricotar a primeira malha em liga e devolvemos à agulha. E depois vamos tricotar esta malha que devolvemos à agulha juntamente com a próxima malha, juntas em liga. E voltamos a devolver à nossa agulha. Voltamos novamente a tricotar junta com a próxima malha. E vamos sempre fazendo assim até concluirmos o nosso remate. Chama a atenção que eu aqui estou a demonstrar na parte da meia, mas este remate seria feito se nós estivéssemos a tricotar deste lado, está bem? Ter atenção a isso. Mas isso faz parte das regras básicas dos remates que eu já falei aqui antes de mostrar este vídeo. Portanto, isto será em liga. Se fosse em meia, eu só tinha de trabalhar as malhas em meia. Portanto, onde eu estou a trabalhar em liga, iria trabalhar a primeira malha em meia, depois devolvia novamente à agulha esquerda e tricotava as duas juntas em meia. Vou aqui demonstrar, embora agora não seja muito fácil aqui no início, porque o efeito é diferente. Pronto, tricotei uma malha em meia e agora vou sempre tricotando em meia e devolver à agulha. Voltar a tricotar junto em meia e devolver à agulha. Portanto, vão sempre fazendo assim até ao final. Como veem, os acabamentos são diferentes. Este é de facto o mais comum e é o que aprendemos. É o nosso remate básico no tricô, quando começamos a tricotar, que é em liga. O remate em meia também é possível, mas veem que parece que a malha fica um pouco inacabada, não é? Porque fica ali uma parte que não fica terminada da malha. Mas também é possível rematar em meia, tá bem? Apesar da malha parece que fica inacabada, mas também é possível rematar em meia. No entanto, o mais conhecido é de facto este. Quando falamos de remate básico no tricô, estamos, portanto, a falar do remate em liga que todas nós aprendemos. Tricotar duas malhas juntas em meia, devolver a agulha, mais duas juntas em meia, em liga, desculpem, devolver a agulha, duas malhas juntas em liga, devolver a agulha e assim até ao final. Depois temos também o chamado remate comum ou regular. O remate regular, quando estamos a falar desse tipo de remate, estamos a falar do remate com malha acavalada. E esse remate também pode ser feito em meia ou em liga. Eu vou demonstrar primeiro em meia e depois vou fazer um bocadinho em liga, tá bem? Então, como é que se faz este remate? As malhas são tricotadas como se apresentam, portanto, vou tricotar a malha em meia, tricoto a próxima malha em meia e agora vou passar a primeira malha que eu tricotei sobre a segunda. Assim, vou acavalar a malha. Faço isto. Agora volto a trabalhar a próxima malha em meia e volto a acavalar a malha passada, a primeira malha tricotada sobre a segunda. E vou fazendo isto sempre até chegar ao fim da minha peça, da minha carreira. Portanto, vou sempre fazendo isto. Este é o remate com malha acavalada em meia. Faz assim este efeito de correntinhas aqui na bordinha do nosso trabalho e fica assim este efeito na linha de acabamento. Como podem ver, este remate não é muito elástico. Ele estica muito pouco ou nada. E é um remate que tem tendência a encolher, a apertar. Ou seja, para quem tem a malha muito apertada, este tipo de remate até é recomendado que se utilize uma agulha mais grossa do que aquela que utilizaram para tricotar a peça, que é para conferir uma certa elasticidade aqui ao remate, porque senão vai ficar muito apertado, está bem? Mas esse é um truque que podem aplicar, mas como veem ele tem muito pouca elasticidade, está bem? Se fizermos este remate em liga, é tão simples como tricotarmos a malha em liga e passar
a primeira malha sobre a segunda. Voltamos a tricotar em liga, passamos a primeira malha sobre a segunda, ou seja, faz da mesma forma. A única coisa que muda é que num eu tricoto as malhas em meia, no outro em liga. Estão a ver que o acabamento é diferente. Olhem a diferença. Este remate em liga será feito nas carreiras do avesso, se eu quiser rematar pelo avesso, porque olhem o acabamento que faz, olhem a diferença. Estão a ver, nota-se muito bem a diferença. O acabamento do direito fica virado para o lado do avesso. Portanto, este remate de liga com malha acavalada deve ser feito se eu quiser rematar pelo lado do avesso do meu trabalho. Se eu estiver a fazer o remate comum, o remate regular, num trabalho assim, em meia, então eu devo utilizar pelo lado direito o trabalho e faço o remate em meia, está bem? Este remate também é utilizado quando eu estou a fazer com pontos de fantasia, ok? E este remate, utilizando aquele truquezinho que eu disse da agulha mais grossa, pode ser utilizado quando nós estamos a rematar, por exemplo, punhos de camisolas de construção top-down, ou a parte final do cós da nossa camisola, isso no caso das camisolas top-down, ou nos decotes, se nós estivermos a fazer camisolas de método tradicional, do cós para o pescoço, mas atenção que este remate tem tendência a apertar, ok? Tem pouca elasticidade, portanto utilizem sempre uma agulha mais grossinha. E para quem tem a malha mesmo muito apertada e não consegue compensar com a agulha mais grossa, vejam já de seguida as dicas que eu vos vou dar sobre remates elásticos. Ora, há situações em que nós precisamos que o nosso remate seja mais elástico. Como viram, com o remate simples ou regular, aquele que eu há pouco demonstrei com malha acavalada, em meia, tem pouca elasticidade. Ou seja, há situações em que o nosso trabalho precisa de elasticidade. Pensem num decote de uma camisola, pensem nos punhos de uma camisola, pensem numas meias, não é? O cós das meias necessita de elasticidade para poder vestir bem e tornar-se confortável. Então existem diversos tipos de remates, que nós podemos chamar de remates elásticos, que são os adequados a essa situação. Relembro o que eu disse há alguns segundos atrás, quanto ao remate com malha acavalada, que eu demonstrei antes, que pode também tornar-se um pouco mais elástico se utilizarmos uma agulha de espessura superior. No entanto, às vezes isso não é suficiente e, portanto, temos mesmo de fazer um remate elástico. Dentro dos remates elásticos, temos vários tipos. Eu aqui vou demonstrar 3. Os 2 primeiros são aqueles que eu comumente utilizo mais. Ou seja, o primeiro é o chamado elástico simples. Ora, como é que eu vou fazer o remate elástico simples? No remate elástico simples, eu vou tricotar as minhas malhas tal como elas se apresentam. E isto que eu estou agora aqui a demonstrar, nesta situação, também podia ser feito em barras, está bem? Em canelados. Chama a atenção para depois ouvirem com mais detalhe aquilo que eu falei na aula sobre isso, está bem? Porque quando nós rematamos em barras ou em canelados, há um certo conjunto de regras que devemos seguir e o que eu vou aqui demonstrar também é aplicado às barras, aos canelados, está bem? Apesar de eu estar aqui sempre com o mesmo ponto e não estar com o canelado, mas é possível também tricotar aí, ok? Então, o remate que eu estava a falar, o tricotar as malhas rematadas ou o remate elástico simples. Como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos tricotar as malhas tal e qual como elas se apresentam. Neste caso eu vou sempre tricotar em meia. Mas se eu tivesse aqui um canelado, por exemplo, 1 por 1, eu ia tricotar a primeira malha em meia, depois se a segunda fosse em liga ia tricotar em liga e por aí fora, está bem? Seguia a sequência, tricotava as malhas tal e qual como elas se apresentam. Isto no canelado é muito importante, está bem? Para que o acabamento fique perfeito. Então, vou tricotar a malha como ela se apresenta. Primeira malha em meia, eu aqui vou sempre tricotar em meia porque é como ela se apresenta. Segunda malha em meia. E agora o que é que eu vou fazer? Vou introduzir a minha agulha esquerda na frente das malhas, assim, como aqui está, e vou tricotá-las juntas pelo anel de trás, ou em meia torcida.
e já tenho as minhas primeiras malhas rematadas. Agora volto a tricotar a malha como se apresenta, volto a inserir a minha agulha esquerda nas malhas, inserir a minha agulha esquerda nas malhas, assim, e tricoto juntas pelo anel de trás, ou seja, em meia torcida. Vou só aqui tricotar mais uma malha para verem o efeito que faz, para verem a diferença, porque este remate é mesmo mais elástico. Olhem aqui, ele tem uma ligeira inclinação, uma ligeira abertura, mas é realmente elástico. Olhem a diferença, olhem o que ele estica. Estão a ver? O que não acontecia no outro. No remate com malha acavalada, as malhas não esticavam tanto, mas este estica bastante. Isto pode ser espetacular quando nós estamos a falar de punhos ou de cós de meias e por aí fora. Vou só exemplificar aqui como vocês fariam se as malhas estivessem em liga ou se nós tivéssemos o tal canelado que eu não tenho aqui demonstrado, está bem? Então, em meia já vimos como é. Eu agora vou ficcionar que eu tenho isto aqui num canelado 1 por 1, está bem? Então agora fazemos de conta que esta malha era liga, só para vocês verem como é que se faz com a liga. Eu vou tricotar a malha em liga e agora vou devolver as malhas à minha agulha esquerda, assim, e vou voltar a tricotá-las em liga. Ok? Vou repetir. Tricoto em liga. Agora devolvo à minha agulha esquerda as minhas malhas e volto a tricotá-las juntas em liga. Ok? Portanto, em meia eu faço isto. Trabalho em meia. Insiro a minha agulha pela frente, minha agulha esquerda, e trabalho juntas em meia torcida. Quando faço liga, trabalho em liga e depois devolvo à minha agulha esquerda e trabalho juntas em liga. Tá bem? E iam fazendo assim, olhem só como o remate fica bastante elástico. Iam fazendo assim. Eu aqui estou a demonstrar o que seria feito numa barra, num canelado, ok? Uma outra forma de obterem um remate elástico é tricotarem as malhas da mesma forma como elas se apresentam, sempre, tá bem? Mas no final de tricotar, vamos sempre voltar a tricotá-las em meia torcida. Ou seja, eu remato tricoto uma malha em meia, tricoto outra malha em meia, insiro a minha agulha esquerda na frente das malhas e tricoto-as juntas em meia torcida. Agora volto a trabalhar uma malha em meia, insiro a minha agulha pela frente das malhas, assim, e trabalho novamente em meia torcida. Isto também vai dar elasticidade ao remate. Só que, ao contrário do que eu expliquei antes, em que eu tricotava a malha como ela se apresentava e depois, se fosse meia, eu tricotava em liga, em meia torcida atrás, não é? Se fosse liga, eu tricotava em liga pelo anel da frente da malha, certo? Aqui eu tricoto sempre em meia torcida, sempre no anel de trás, está bem? O remate que eu expliquei anteriormente aplica-se mais em barras, em canelados. Este pode ser num trabalho assim simples como este. Este remate, por exemplo, pode ser utilizado em border de chiles, em que nós precisamos que o remate seja suficientemente elástico para abrirmos a parte final do chile, a borda do chile, e bloqueá-lo corretamente. Finalmente, ainda dentro dos remates elásticos, temos o chamado remate com laçada, ou Jenny's Surprising Stretchy Bind Off. Como é que se faz este remate? Eu vou tricotar na mesma as malhas como elas se apresentam, e este remate que eu aqui vou exemplificar também se aplica no caso dos canelados,
ou seja, das barras, 1 por 1, 2 por 2, seja qual for o canelado. Tricote sempre a malha como ela se apresenta, meia na meia, liga na liga, mas entre as malhas eu vou fazer uma laçada. E essa laçada é o que vai conferir elasticidade ao remate. Então vamos ver como fazer. Vamos tricotar a primeira malha em meia, uma laçada, já sabemos que a laçada em meia basta colocar o fio assim, e trabalho a próxima em meia. O que é que eu agora vou fazer? Vou acavalar estas duas malhas que eu tenho aqui. Acavalo primeiro a laçada e depois a malha. Agora vou deixar assim que eu tenho que fazer nova laçada antes de trabalhar este ponto. Faço e volto a ter novamente 3 malhas que vou voltar a acavalar. Primeiro acavalo a laçada. Primeiro acavalo a laçada e depois acavalo a malha rematada. E vou sempre repetindo o mesmo procedimento. Laçada, trabalhar a malha e acavalar. Como veem, também faz um remate bastante elástico. Fica mais largo, mas faz um acabamento mais elástico. Este remate é muito adequado para o cós das meias toe-up. Para além destes remates que estivemos aqui a falar, do básico em liga ou meia, do regular, comum ou simples com malha acavalada, tanto em meia como em liga, e os elásticos, que pode ser o remate elástico simples ou tricotar as malhas rematadas, o remate com meia torcida ou o remate com laçada. Para além destes, nós podemos ainda ter remates com efeito decorativo, são chamados remates decorativos. No próximo vídeo eu vou ensinar-vos 2 tipos. Um dos exemplos de remate decorativo é o remate com picô. E o remate com picô, como veem, vai fazer um acabamento no nosso trabalho como se tivesse mesmo assim um picôzinho, aqui um altinho no nosso trabalho. Ele agora aqui tem um efeito diferente, mas depois de bloqueado, este picô pode até ser bloqueado assim e faz uma espécie de uns biquinhos no nosso trabalho. Como é que nós conseguimos fazer este efeito de picô no tricô? É muito simples. Primeiro, nós vamos rematar o número de malhas que nós quisermos, utilizando o remate regular ou simples, com meia acavalada, até ao local onde nós queremos que nasça o picô. Aqui tenho um espaçamento assim, de 4 malhas. Agora, como é que eu faço este biquinho? Vou devolver esta malha à minha agulha esquerda e vou tricotar esta malha uma vez em meia e devolvo novamente e outra vez em meia, ou seja, vou fazer 2 correntinhas no fundo. E agora vou trabalhar o próximo ponto em meia e acavalar esta primeira malha que eu tenho na minha agulha sobre a segunda. Como veem, eu tenho, e agora voltamos a rematar até à distância do próximo picô que queremos fazer. Como veem, eu vou formando no meu tricô, vou pousar na mesa que é mais simples, vou formando no meu tricô estes piquinhos. O efeito fica mais visível depois de bloquear o trabalho. É fantástico este picô para terminação de golas, para chailes, e vocês podem fazer estes piquinhos mais próximos uns dos outros. Eles podem estar espaçados, por exemplo, com 2 malhas ou 3. Eu aqui estou a exemplificar no tutorial com 4, mas pode ser com mais malhas. Da mesma forma, este piquinho pode ser mais alto. Em vez de fazerem só 2 vezes aquelas correntinhas, se fizerem 3 ou 4 vezes, este biquinho vai ficar maior, está bem? Este é um dos exemplos de picô que eu tenho num modelo meu, que é a gola Fibonacci, que vocês podem consultar
no meu portfólio de desenhos no Ravelry, mas que é extremamente simples de se fazer e que dá um acabamento mesmo muito bonito à nossa peça. Um outro tipo de remate decorativo que eu também gosto bastante é o chamado remate decorativo com correntinhas, em que, da experiência que eu tenho, sempre que mostro este tipo de remate, as pessoas pensam que eu o fiz em crochê e não em tricô. Ele é extremamente simples de fazer e vou já demonstrar como se faz. Então, este remate é feito da seguinte forma. No início, eu vou rematar uma ou duas malhas do meu tricô. Depois, eu faço o seguinte. Portanto, vou aqui imaginar que vou rematar uma ou duas malhas, está bem? E o remate que eu vou utilizar é o remate regular ou simples, meia acavalada. Remato uma e remato duas malhas. Pronto, já tenho duas malhas rematadas. Agora, como é que eu faço esta correntinha que está aqui? Vou devolver esta malha à minha agulha e vou trabalhar aqui 4 malhas. Uma, devolvo a agulha. Assim, devolvo a minha agulha. Uma malha. Duas, volto a devolver à minha agulha. Depois 3, volto a devolver a agulha. Eu até posso fazer assim para ser mais fácil de vocês verem a passar as malhas. 3 e finalmente 4. Já tenho aqui a minha correntinha feita. De seguida, vou tricotar em meia, vou tricotar estas duas malhas juntas em meia. Assim, como se fosse uma diminuição. E agora tenho duas malhas na minha agulha. Vou acavalar esta, a primeira, sobre a segunda. E vou sempre repetindo este procedimento até chegar ao final do meu trabalho. Eu vou só aqui tricotar estas duas malhas para vos mostrar o resultado. Mais uma vez, estes efeitos são mais visíveis depois de bloqueado o trabalho, mas como veem, eu tenho argolinhas maiores e parece que faz mesmo um acabamento em crochê. Olhem aqui, se eu esticar uma, não consigo segurar as duas agulhas, acho eu, talvez assim. Se eu esticar, elas vão ter um acabamento muito parecido com o crochê. Fica muito engraçado este acabamento depois de esticadinhas, estas pontinhas. Fica mesmo muito bonito. Então, recapitulando, temos várias formas de remates. Temos o remate básico, que é aquele que comumente aprendemos quando começamos a tricotar, que normalmente é feito em liga, mas também pode ser feito em meia. Depois o remate regular ou comum, também conhecido como remate simples no tricô, que é o conhecido malha acavalada, que pode ser em meia ou em liga. Depois, remates elásticos, que eu ensinei aqui 3 remates elásticos. O remate elástico simples, o remate com laçada e o remate com meia torcida. E, finalmente, estes 2 exemplos de remates decorativos, o remate com picô e este ligeiramente diferente do picô, que é o chamado remate com correntinha. Espero que pratiquem muito estes remates e que decorem os vossos trabalhos e os vossos tricôs e os tornem ainda mais bonitos. Agora vou-vos demonstrar com todo o detalhe como rematar então em barras. Já vos falei como rematar, mas agora vou-vos mostrar mesmo em barras como se faz nos canelados. Tenho aqui esta pequena amostra em que no início eu tenho um canelado 1 por 1 e depois aqui tenho um canelado 2 por 2. Como é que nós então rematamos? Nas barras, e de acordo com a explicação que eu já dei na parte mais teórica, nós devemos sempre rematar as barras pelo lado direito. E como veem, eu estou do lado direito do meu trabalho, tendo em conta a montagem que eu tenho aqui. Então, como é que eu vou fazer?
eu vou tricotar as malhas tal como elas se apresentam e depois devolvo-as à agulha e volto a tricotá-las juntas. Esta primeira malha é meia, então eu vou tricotar em meia. A próxima malha é liga, eu vou tricotá-la em liga. Agora vou devolvê-las à minha agulha esquerda e vou novamente tricotá-las juntas em liga. A próxima malha é meia, então eu vou tricotá-la em meia. Agora devolvo as malhas à minha agulha esquerda, assim, e vou tricotá-las juntas em meia torcida. Liga, volto a fazer a liga e devolvo a agulha e vou sempre fazendo assim. Agora devolvo a agulha e tricoto em liga. A próxima é meia, tricoto em meia, depois devolvo à minha agulha esquerda de novo e tricoto em meia torcida. Próxima é liga, vou devolver novamente à minha agulha e tricotar em liga. Estão a ver que o remate fica elástico. Eu já vos demonstro o remate, quero só aqui chegar à barra 2x2. Portanto, vou fazendo assim, sempre. Agora volto a tricotar em liga. Agora a próxima é meia, tricoto a malha em meia, devolvo à minha agulha esquerda e tricoto em meia torcida. A próxima é liga, volto a devolver à minha agulha esquerda e tricoto em liga. E pronto, já cheguei ao canelado 2x2, que era aquilo que eu vos queria demonstrar. No canelado 2x2 eu vou continuar a fazer de igual forma, tricoto a malha como se apresenta, esta aqui era uma meia, e agora devolvo a agulha e tricoto em meia torcida. A próxima malha é meia, volto a tricotar em meia, devolvo à minha agulha esquerda e tricoto em meia torcida. A próxima é liga, então eu vou tricotar em liga, devolvo à agulha esquerda e vou tricotar juntas em liga. A próxima é liga, volto a tricotar em liga e volto a devolver a agulha esquerda e tricotar juntas em liga. E vou sempre fazendo assim até ao fim, até chegar ao fim. Como veem, o remate fica extremamente elástico e fica assim com este acabamento das correntinhas no topo, mas fica extremamente elástico, o que é ideal para punhos, para cós ou para golas. E já cá estamos outra vez, querida criativa. Tenho a certeza que os remates deixaram de ser um problema a partir de agora. Tem uma variedade de remates que vão certamente facilitar-lhe muito os seus remates, o seu trabalho no tricô, a terminação das suas peças. Tem uma variedade de remates que pode escolher e que pode intercalar entre eles. E seguramente que com os tutoriais que eu preparei ficou tudo bem explicado. Então, na próxima aula, vamos iniciar os acabamentos no tricô e até lá. Um grande beijinho e muito grata por assistir.